Na sequência do comunicado que emitimos ontem à noite, após termos os resultados do teste realizado ao caso suspeito de São Vicente, que confirmou ser um caso positivo, o Ministério da Saúde emitiu esse comunicado para hoje avançar com mais informações sobre esse caso. Para dizer que, de facto, portanto, é uma senhora de nacionalidade chinesa, de 56 anos, casada, residente em Mindelo há mais ou menos 5 anos. O casal não tem história de viagem para fora do país durante todo este ano e mesmo até o final do ano passado. Eles têm uma filha que esteve na Alemanha, mas que regressou a Cabo Verde no dia 27 de fevereiro. Nem o marido, nem a filha da senhora apresentaram nos últimos tempos sintomas de infecção respiratória. Segundo o relato da paciente, ela começou a ter sintomas no dia 18 de março, sintomas respiratórios, com calafrios, dores no corpo, tosse. Automedicou-se em casa, mas durante alguns dias, mas como não se sentia melhor, procurou atendimento numa clínica privada, onde foi diagnosticada uma pneumonia, medicada e para tratamento domiciliar. Por agravamento do quadro, acabou por dar entrada no banco de urgência do Hospital Batista Souza no dia 27 de março, e mesmo não tendo história de contacto com algum eventual caso suspeito, de não ter história de ter viajado para fora do país nos últimos tempos, e está previsto também no próprio plano de contingência, na definição de caso suspeito, pelo quadro clínico que ela apresentava, com uma pneumonia extensa, foi enquadrada como um quadro suspeito e tomado todas as medidas necessárias e que estão definidas no protocolo de abordagem de caso suspeito. Dizer que é importante esse aspecto. Todos os profissionais, pelo menos aqueles que ontem tive a oportunidade de contactar, logo depois da saída do resultado, através portanto, seguindo a lista que foi enviada da direção do Hospital Batista Souza, tive o cuidado de contactar cada um dos profissionais, um a um, e eles mesmos transmitiram uma mensagem de confiança, de serenidade, dizendo que desde o momento da entrada da senhora no banco de urgência, tomaram todas as devidas precauções. Usaram sempre máscaras, lidaram como se de facto fosse um caso confirmado, e estão, portanto, essa mensagem de confiança no sentido de que terão tomado todas as precauções necessárias. E nesse aspecto quero saudar os serviços de saúde de São Vicente, os profissionais que de facto cumpriram aquilo que está definido. É evidente que a investigação epidemiológica deste caso vai se prosseguir. Nós teremos uma situação, se nós pudermos encontrar a fonte de infecção, o caso será enquadrado como um caso de transmissão local. Não podendo encontrar a fonte de infecção, também isso está previsto e pode existir, estaríamos numa situação de transmissão comunitária.
Isto é, a transmissão comunitária é a situação em que não é possível identificar a fonte de infecção. Ok, isso altera alguma coisa em relação à estratégia definida até agora? Não. Não altera. E por que não altera? Porque há muito nós estamos a lidar com a situação como se nós já estivéssemos em situação de transmissão comunitária. Todas as medidas que nós temos tomado e que o Governo tem tomado, as medidas de isolamento social, as medidas em relação à higiene, à lavagem das mãos, tudo aquilo que já está sendo implementado, são medidas que são previstas no plano, na situação de transmissão comunitária. O que nós teremos a fazer é reforçar. Mas esse reforço passa necessariamente pelas pessoas, pela assunção das pessoas de que, literalmente, essa luta será ganha e a arma para vencermos essa luta está nas nossas mãos. Isso é fundamental. O vírus, eu quero passar, o vírus não passeia sozinho. Não sai por aí a passear. Nós é que passeamos o vírus. Nós é que passeamos o vírus. Se nós tomarmos as medidas de isolamento, as medidas que estão previstas em termos de distanciamento social, o vírus não vai sair por aí a passear. Então podemos conter a propagação dessa epidemia. Isso não é apenas o que Cabo Verde está a dizer. São dados de estudos, de evidências já relatadas em todos os países onde a epidemia iniciou há mais tempo. Isto é, está provado que o impacto das medidas de isolamento, o impacto das medidas de distanciamento social, quando bem cumpridas, pode ser reduzido em 50%. Então, vamos fazer isso. Sem alarme. Com a consciência de que essa luta vai ser ganha, mas estará nas nossas mãos fazer isso. Todas as medidas em termos que estão previstas num plano de contingência em relação à segurança dos próprios trabalhadores de saúde, na identificação de contactos, tudo aquilo que está previsto será implementado naturalmente. Portanto, vamos avançar. É certo, convém que tenhamos. Não devemos ficar alarmados sempre que aparecer um caso positivo. Nós estamos numa epidemia. Irão aparecer mais casos positivos. Poderão ser muitos ou poucos, dependendo daquilo que nós fizermos. Todos. Essa mensagem de confiança, de serenidade e de foco nessa situação. Ninguém está numa situação de castigo. Nós estamos a fazer, todos nós estamos a fazer para nos protegermos e para proteger os nossos. Então, vamos continuar nessa luta e que vamos vencer. Muito obrigado. Senhor Ministro, muito bom dia. A minha pergunta era o seguinte, portanto, já estamos cientes de que, portanto, não há confirmação, portanto, se é um caso importado ou se é uma transmissão comunitária, mas eu pergunto, em relação a esta cidadã chinesa, portanto, ela deu sinais de sintoma no dia 27 de fevereiro, mais ou menos, portanto, 9 dias depois entrou no hospital e mais ou menos uma semana depois é que se confirmou que o caso é positivo. E eu pergunto, como esta cidadã estava com sintomas muito visíveis, se não estou em erro, segundo percebi, tinha que ser mesmo esse timing para se confirmar que de facto, portanto, isso mesmo tendo em conta que os profissionais também estavam a desconfiar. Portanto, eu estou a perguntar se, em termos da confirmação do teste, da rapidez do teste, isso é tudo feito no mesmo ritmo
mesmo que a pessoa, por exemplo, tenha os sinais de sintoma com mais visibilidade, como este caso da senhora, porque é que, portanto, somente 8 dias depois é que tivemos a confirmação deste caso. Nós já tivemos casos inclusive até que fizemos um estudo de pneumonias cuja etiologia, portanto, a causa, são pneumonias bacterianas. Nós também temos pneumonias de origem viral. Muitas das pneumonias chamadas pneumonias atípicas são muitas vezes virais. E a família de vírus que poderá provocar essa pneumonia também é enorme. Mais do que tudo, e aí é que está, de facto, a parte fundamental, é que, independentemente do diagnóstico, do tempo da realização do diagnóstico, porque esse tempo da realização, num caso, inclusive, da pneumonia por Covid, não interfere na evolução da doença, não interfere. Mais do que o tempo do momento do diagnóstico, são as medidas que são tomadas desde a entrada do paciente no serviço de saúde. E isso foi garantido. Se o diagnóstico tivesse sido atrasado e por isso mesmo a conduta, se o diagnóstico tivesse sido feito mais cedo e a conduta fosse diferente, aí sim, aí teria de facto essa preocupação. Não, a conduta não modifica, a entrada foi considerada desde o início como possível, foi inclusive tratado como se fosse, mesmo não sabendo o resultado, portanto, não interfere o tempo do diagnóstico, uma semana, 15 dias, não interfere, porque foi, de facto, isolada e tomada as medidas necessárias. O facto de ter surgido este caso em São Vicente, de não haver um histórico de viagens, tanto da senhora como da família, à exceção da filha, poderá isto significar que há um caso ativo em São Vicente que possa ter infectado a senhora? Pode ter sido a filha que desenvolveu um caso assintomático e que não tendo sido testado não foi detectado e possa ter infectado a mãe, que sim, acabou por manifestar os sintomas. Em que situação é que isto está? Qual é a gravidade da situação em São Vicente? São preocupações pertinentes. Na realidade, e honestamente, como disse, nós não sabemos exatamente, não sabendo a fonte da infecção, vamos ter que investigar, aprofundar, tentar encontrar essa fonte. Pode ser possível, pode não ser. Podemos não encontrar a fonte. Se não encontrarmos a fonte da infecção, como eu repito, estaremos numa situação, de facto, de transmissão comunitária, que, digamos que, onde qualquer um pode ser potencial transmissor. Essa é a verdade. Eu, por isso mesmo, quero repetir também. Muda alguma coisa em termos de estratégia? Não. Porque mesmo nessa situação, são as medidas de isolamento, as medidas de quarentena, as medidas de distanciamento social, as medidas de higiene, são essas as medidas que estão recomendadas. E já estamos a fazer isso. Agora, vamos reforçá-las. Mas, como eu disse, continuaremos a investigar por forma a termos bem definida toda a rede epidemiológica, isto é, saber se há fonte, se é possível identificar a fonte, ver todos os contactos possíveis existentes. Isso está sendo feito, é um processo normal e que deverá prosseguir nos próximos dias. Sabemos que a Ilha de São Vicente recebeu no mês de fevereiro uma das maiores atividades culturais, que é o Carnaval. E, sendo isso, recebe pessoas de diversos países. E, naquela altura, vários países, digamos assim, já tinham confirmados casos positivos de Covid-19. Poderá ser essa a fonte, digamos assim, não se sabe. E perguntar se esta poderá ser uma possibilidade do Ministério da Saúde. Que tem mais outra questão? Tá bem. E por não sabermos exatamente onde é que poderá ter surgido, se coloca São Vicente em risco, se várias pessoas
poderão ser suspeitas. E em relação à filha e o marido da pessoa, como é que ficam nesta situação, se estão de quarentena também ou não? E como tinha feito referência também que a senhora, a sua situação, o seu estado de saúde acabou por agravar. Qual é o estado de saúde exatamente da pessoa? Está a exigir algum tratamento diferenciado das outras pessoas que, como estiveram aqui a dizer durante esta semana, que estão estáveis, ela exige um cuidado especial? Como é que vai ficar? Aconteceu o carnaval foi em fevereiro. É evidente que poderá ter, se nem possibilidade, se fosse na altura do carnaval, é possível? É possível. Porquê? É possível porque o vírus também transmite muitas vezes, de uma forma silenciosa. Poderemos ter situações de casos de infecção assintomáticas, mas que podem ser transmitidos. Portanto, é uma possibilidade, mas não vamos, pode ser, são várias as possibilidades. Não convém, não vale a pena. E eu acredito que, inclusivamente, se fosse provavelmente, se fosse nessa altura, já teríamos muito mais casos e muito mais cedo. Teríamos tido mais cedo, porque já passou cerca de um mês, há mais de um mês. Teríamos tido outras evidências, independentemente da característica do vírus, muitas vezes provocar infecção, mas manter-se assintomático. Mas já teríamos ter muito mais casos. Então não é conveniente, não se pode neste momento estar a começar a especular. Seria uma especulação. Isso em relação à primeira questão. Sobre colocar São Vicente em risco. O país está sob risco. Todo o país está sob risco. O mundo está sob risco. E é nesse sentido, entendendo que o país e o mundo está sob risco, se nós todos entendermos isso, se nós todos entendermos que esse risco pode ser diminuído e que a diminuição desse risco, as armas para a diminuição estão nas nossas mãos, na nossa cabeça, no nosso bom senso, então esse risco irá diminuir. Quanto à terceira questão, estado de saúde da senhora, informações que eu tenho é que, felizmente, ela está a evoluir muito bem, está melhor. É evidente que as pneumonias em casos de infecção por Covid podem evoluir de uma forma muito irregular. Um dia pode apresentar melhora, no dia seguinte agravar-se repentinamente. Esperemos que não aconteça. Mas as informações que nós temos neste momento é que, em relação à situação à entrada, a evolução tem sido boa. Vamos esperar, vamos contar que realmente tudo corra bem e ela possa recuperar. Em relação, já estão em isolamento. Já estão em isolamento. Eu gostaria primeiro de saber, neste momento, os profissionais que trabalham, que lidam com pessoas portanto, com casos já confirmados, qual é a medida de segurança? Se entram em contacto diariamente com os familiares no final do dia de trabalho ou se são isolados. Também, portanto, saber sobre a filha da senhora, se vai ser feito teste para despistagem da Covid ou não, e também o marido. E se a senhora também, qual é o ramo de trabalho? Trabalhava, tinha loja, o que é que fazia? E a clínica onde foi atendida? E foi tomar alguma medida especial? E a segunda questão, tendo em conta algum atraso que tenha havido na chegada das amostras das ilhas para a cidade da Praia, gostaríamos de saber neste momento portanto, os aviões casas que ficavam de chegar no âmbito do acordo com a empresa portuguesa Savener, depois de ter feito, portanto, o governo ter assinado um acordo em 2018 para a troca do Dornier por 2 aviões. Como é que está esse processo? Em relação aos trabalhadores de saúde, em relação aos contactos, tudo isso está previsto. Tudo isto está previsto, tudo está sendo investigado, tudo está sendo implementado. Não iremos aqui, por razões até daquilo que nos impõe a confidencialidade,
entrar em pormenores que não são irrelevantes para o esclarecimento do processo da informação ao público. Há um processo em investigação normal que está sendo, e todas essas questões, que garanto que todas essas questões, essas preocupações que colocou, estão previstas e estão sendo trabalhadas. Está bem? Isso é a primeira e a segunda. Em relação ao transporte de amostras, o atraso, eu gostaria que pensássemos juntos nessa situação. Nós somos um país arquipelágico. Independentemente de termos aviões, mesmo que esses aviões pudessem circular de hora em hora, seria viável, seria útil, traria um resultado benéfico na abordagem dessa situação, a cada caso, a cada amostra que tivesse que ser transportado de avião para trazer? Ou será muito mais benéfico, será muito mais útil, será muito mais eficiente tomarmos à partida as medidas necessárias, independentemente de sabermos o resultado, ganhar em termos de economia de escala, ganhar capacidade até para rentabilizar não só o laboratório e fazer com que, de facto, as coisas funcionem eficazmente. Essa questão de aviões-casa, não aviões-casa, isso não está aqui o problema. Não está o problema do transporte. Deixe-me só não está na questão de termos ou não termos aviões-casa. Essa questão não se põe. A Binter, que tem vindo a fazer toda, tem estado permanentemente disponível para responder. Nós é que estamos a fazer, nós estamos a gerir uma epidemia com custos vários, custos económicos vários, custos sanitários vários. E há que ter a serenidade, o bom senso para que essa gestão seja feita sempre para a segurança das pessoas, mas também seja feita da melhor forma. Essa é a nossa preocupação, esse é o nosso papel, e posso-vos garantir que o Governo, o Ministério da Saúde, está tomando todas as medidas nesse sentido. Não sei se o Sr. Ministro me permite, só para esclarecer que a colheita foi feita no dia 2 e o resultado foi dado no dia 3. Não houve atraso na questão, nem o transporte não foi o problema. Mas não é o transporte da amostra. A amostra tem estado, temos tanto por avião como por barco, 24 horas estão cá e rapidamente entregue o teste. Inclusive, em alguns países isso nem acontece. Demoram-se muito mais tempo a ter o resultado. Mas, felizmente, nesse aspecto, temos tido boa colaboração, tanto da Guarda Costeira, o Serviço Nacional de Proteção Civil, as agências, as companhias aéreas, a Binter, neste caso, tem-nos dado uma boa resposta. E o transporte da amostra em si, felizmente, até agora, não tem sido um empecilho, um constrangimento. Muito obrigada. Última questão. Tendo em conta que a pessoa pode estar infectada e não ter sintomas, nem o caso de fazer teste à filha e ao marido da cidadã chinesa. E também gostaria de saber quais são os resultados dos 8 casos avançados aqui ontem e qual é a situação clínica dos infectados, os 2 na Praia e o outro na Boa Vista. Em relação ao casal, aos filhos, portanto, ao marido e à filha, estão integrados dentro dos casos contacto próximo, evidentemente estão e vão ser investigados segundo os procedimentos que já estão instituídos. Evidentemente são realizados, vão fazer testes também para esclarecimento da sua situação. Mas, como disse, não são só eles, é tudo aquilo que esteja previsto no protocolo de abordagem desses casos. A sua segunda questão, desculpa. Dos 8 casos, já chegaram à praia, vieram no barco no Guardião, que chegou agora de manhã, portanto, penso que durante todo o dia de hoje teremos o resultado desses 8 casos. Tem evoluído bem, felizmente, tem muito bem. Graças a Deus, até agora, os casos que nós temos, com exceção do primeiro caso do inglês, mas que também tinham outras comorbilidades, os outros casos têm evoluído muito bem. E esperamos que continuemos assim.